Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo. E hoje nós vamos para bem longe, a gente vai lá para a Oceania. E nós vamos estudar um pouquinho da natureza, o quadro natural da Oceania, que a gente também pode chamar de aspectos fisiográficos. Clima, relevo, vegetação, né? Então, a gente vai primeiro localizar aqui no globo terrestre exatamente de onde nós estamos falando. Então, vamos partir aqui do Brasil, do Rio de Janeiro? Partindo daqui, tem dois caminhos que podem levar a gente até a Oceania. A gente pode atravessar esse Oceano Atlântico inteiro, chega aqui no sul do continente africano, continua. Então, agora a gente entra no outro oceano, que é o Oceano Índico. Atravessou o Oceano Índico inteiro, estamos aqui, ó. Chegamos no maior país da Oceania, a Austrália. Gustavo, essa é a única forma? Não. Dá para fazer pelo outro lado. Vamos voltar então. A gente tem como atravessar o Brasil inteiro, atravessar aqui o restante da América do Sul, e aí a gente vem pelo Oceano Pacífico. Olha como é que ele é grande. E atravessou o Oceano Pacífico, tem aqui a Nova Zelândia, também faz parte da Oceania, e chegamos aqui à Austrália novamente. Bom, agora que eu mostrei para vocês onde fica a Oceania e quais são os caminhos para chegar até lá, né, que a gente viu que são bem compridos, eu vou mostrar um pouquinho no mapa para vocês como é que ela está dividida. Então, vamos lá. O maior país da Oceania é a Austrália, e aí ela é realmente, inquestionavelmente, a maior. E a Austrália é um dos maiores países do mundo. Não é maior que o Brasil, mas também está entre os maiores do mundo. A gente tem aqui, ó, Papua Nova Guiné, que divide aqui, ó, o seu território com uma parte da Indonésia, e a gente tem aqui a Nova Zelândia, né? E aí tem algumas outras ilhas, tá vendo? Que algumas são possessões, pertencem a outros países, outras são aí países independentes, mas ficam bem pequenininhas e nem sempre dá pra gente ver no mapa. E elas ficam especialmente pequenininhas quando a gente compara a Austrália, que é um gigante. Sendo assim, eu trouxe um mapa onde a gente pode regionalizar a Oceania e entender um pouquinho melhor. Então, no quadro para vocês. Então, vocês podem ver aí que a Oceania ela é formada por muitas ilhas, né? A Austrália, uma ilhona, mas a gente tem uma série de outras ilhas bem menores. E a gente divide em três grandes conjuntos. A primeira é a Melanésia. Esse início nos lembra a melanina, que é aquele pigmento da pele. Então, esse nome vai fazer referência à cor da pele dos habitantes nativos de lá. Então, né, seriam aí as ilhas dos negros, né, como das pessoas que têm a pele aí já bem pigmentada. Em seguida, a gente tem ali mais a norte a Micronésia, que são ilhas muito pequenininhas, né? Micro, né, lembra pra gente pequenininha. E muitas dessas são formadas por vulcanismo ou por corais, né, que vão se formando aí ao redor do relevo submarino. E em seguida a gente tem a Polinésia, onde poli lembra pra gente muitos, em grande quantidade. Então é um montão de ilhas aí que a gente tem formando a Polinésia. Eu já falei para vocês, basicamente, que o relevo de muitas ilhas da Oceania vai ser formado por ilhas vulcânicas ou mesmo por corais, né? Esse vulcanismo todo se dá muito em razão da gente ter ali parte da Oceania, né, no limite entre duas placas tectônicas. E aí essas placas se chocam e vão formando essas ilhas. Contudo, o maior país da Oceania, a Austrália, fica bem no meio da placa tectônica, o que leva a Austrália a ter um relevo um pouco mais baixo. Então eu vou até o quadro, trocar o mapa, e vou mostrar para vocês um pouquinho do relevo e dos principais acidentes geográficos que a gente consegue enxergar nesse mapa. Então temos aqui um mapa físico, que é sempre bom a gente lembrar que é um mapa que vai mostrar, além dos acidentes geográficos, as altitudes de onde é terra firme e também as profundidades onde é oceano. Então, notem aqui que a gente vai ver na Austrália algumas coisas bem interessantes no litoral, né? Como, por exemplo, aqui ó, o Cabo de York, que vai em direção a Papua Nova Guiné. A gente tem aqui, por exemplo, a Grande Baía
da Austrália, a gente tem essa ilha aqui, a Tasmânia, né? E a gente vai ver aqui, ó, a grande cordilheira divisória da Austrália. Essa cordilheira, ela é muito importante, porque ela ajuda a determinar o clima. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas lembrem-se que ela fica por aqui, certo? E a gente vai ter aqui, ó, essas áreas aqui mais baixas, onde a gente vai ter grandes desertos, como o Grande Deserto Vitória, o Grande Deserto de Areia, né, que são aí os grandes desertos do interior da Austrália, que também são chamados de outbacks, né? E aí, a gente vai ter aqui, ó, a Nova Zelândia formada por duas principais ilhas, uma ilha a sul, outra ilha a norte. E essas ilhas são divididas por esse estreito, essa passagem estreitinha de água, que é o Estreito de Cook, que é em homenagem ao navegador James Cook, que foi um dos primeiros viajantes a ir para essa parte do planeta. E aqui nessas águas rasas, nós temos a grande barreira de corais da Austrália. Os corais, eles vão sendo formados pelo esqueleto de alguns animais submarinos que vão ali se empilhando e ao redor deles vão se formando ecossistemas chamados recifes de corais. Então a gente tem muita vida animal e vegetal extremamente delicada que precisa desse tipo de ambiente para se desenvolver. E muita dessa vida, muita dessa diversidade a gente encontra na barreira de corais da Austrália e a gente também vai falar dela já já, certo? Então, quando a gente pensa nesse relevo australiano, a gente está pensando num relevo que ele é muito antigo, ou seja, que não tem nenhum choque entre placas tectônicas recentes que justifique ter grandes montanhas por lá. Então é um relevo onde predomina o desgaste, né? O desgaste ali que ao longo do tempo o vento, as chuvas, os rios, muitas vezes o próprio mar vão causando. E já em outros lugares como a Nova Zelândia e uma série de outras ilhas, a gente tem vulcanismo, a gente tem terremoto, e aí justamente porque fica no limite entre as placas. Então vou mostrar para vocês o mapa das placas tectônicas para a gente dar uma olhada nisso. Está aí no quadro. A gente vê que a Austrália, que eu coloquei ali uma seta cinza, está bem no meio do limite da placa. Agora, olha bem como a placa, o limite entre as placas atravessa a Nova Zelândia. Então a gente tem placas se chocando ali. E ali também a gente vai ter, ao longo desse limite, muitas outras ilhas ali da Oceania, chegando até Papua Nova Guiné, certo? Então, essa situação tectônica, ela justifica que na Austrália os relevos eles sejam bastante desgastados e que a gente não tenha montanhas muito altas por lá, certo? Então, diferente, né, das outras ilhas que ficam ali onde as placas estão se chocando. Então, a gente vai ter montanhas mais altas, a gente vai ter terremoto, vulcão, coisas típicas de choques entre placas tectônicas. E aí eu trouxe um exemplo do Uluru, que é um dos relevos mais famosos da Austrália. Então, no quadro para vocês, reparem, né, como ele tem formas arredondadas que mostram o desgaste ao longo do tempo. E também ele não é tão alto assim. O grande destaque dessa grande rocha sedimentar é que ela fica ali bem no centro de um relevo bem mais baixo e plano, certo? Então, a gente já sabe aí um pouquinho sobre a Austrália, o relevo da Austrália, mas eu falei para vocês que no resto tem vulcanismo, tem terremoto e tem montanha. E eu sei que vocês gostam de vulcões, né? Vulcões são sempre muito interessantes e despertam a nossa imaginação. Então, o que eu fiz? Trouxe uma imagem de um vulcão em Papua Nova Guiné aí no quadro para vocês. Estão vendo ali, ó, já soltando bastante fumaça no meio do oceano? Então, é isso. Vamos pensar um pouquinho juntos agora sobre a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, como eu disse, ela é formada por duas ilhas, uma a sul e outra a norte. Acontece que a Ilha do Sul ela é muito montanhosa. Já a Ilha do Norte, então, esse fato dela ser montanhosa, dificulta um pouco a ocupação, né, de lugares muito montanhosos. Já a Ilha do Norte, ela não é tão montanhosa assim. Ela tem até alguns vulcões, mas ela é mais fácil de ocupar. E justamente por causa de erupções vulcânicas que aconteceram há muitos e muitos anos, o solo se tornou muito fértil. Então, isso facilitou bastante a ocupação, né, por causa da facilidade da agricultura. E a Nova Zelândia tem algumas paisagens espetaculares, inclusive essas que eu vou mostrar para vocês, que é uma praia de areia vulcânica, aí no quadro. Então notem que a areia é preta, então é uma praia de areia naturalmente preta. Não é sujeira, não é poluição, certo? Então a gente também, como eu falei para vocês, tem a formação de muitos recifes de coral.
E às vezes esses recifes de coral eles chegam a ficar acima do nível do mar. Acontece muitas vezes quando a gente tem um vulcão e esses corais vão se formando ao redor dos vulcões, os vulcões vão sendo ali desgastados, ficam para baixo d'água e vai ficar só as bordas dos corais e dos recifes de corais ali na superfície. E aí eu trouxe o exemplo de Tuvalu, que é uma imagem muito bonita no quadro para vocês. É esse atol, né? É como se fosse um contorno apenas formado ali com água no meio, né? Dá vontade de conhecer, que é muito bonito. E vocês lembram que eu falei com vocês sobre a grande barreira de corais da Austrália? Então, tem algumas imagens dela e mostrando como ela é incrível e muito importante. Então, a gente tem ali, né, um mergulhador, dá para ver toda a biodiversidade, né? Essa diversidade, essa variedade de seres vivos, onde muitos a gente só encontra lá. Então, é muito importante ter atenção e ter cuidado, porque ela é muito delicada. Mas já já a gente volta a falar dela. Bom, eu ainda não falei com vocês sobre o clima e a vegetação. Então, eu vou usar o clima para falar um pouquinho, vou usar esse mapa de climas, perdão, para falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui eu tenho um mapa da Oceania dividido por climas, onde a gente pode entender um pouquinho melhor. Então, vou pedir para vocês notarem bem. Lembra que eu falei que tinha uma grande cadeia de montanhas aqui? Uma cordilheira? Então, presta atenção, né? Mas lembrem o seguinte, eu falei que tem uma grande cadeia de montanhas porque ela é extensa, não porque ela é muito alta, né? Lembra que eu falei que o relevo é antigo. Então, olha aqui essa parte em verde. Em verde, a gente tem esse clima temperado, que ele é mais úmido. E é justamente aqui que vão se desenvolver as maiores cidades da Austrália, né, como Melbourne, Canberra, Sydney. Até aqui, ó, desse outro lado, onde a gente tem o clima mediterrâneo, que também é já um pouquinho mais úmido, a gente vai ter a cidade de Perth, por exemplo. Então, notem que depois dessas montanhas, a gente vai ter climas semiáridos e climas desérticos. Esses desertos do interior da Austrália que a gente chama de outback. Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, essa cadeia de montanhas impede que os ventos úmidos avancem para o interior. E aí a gente vai ter uma formação muito grande de desertos. Outra coisa que favorece a formação de desertos é a latitude, né? Que é por volta aqui de 30 graus a sul da linha do Equador, que também é uma latitude que favorece a formação de desertos, porque é uma área de dispersão de ventos, é uma alta pressão. Então os ventos não se juntam para acender e formar chuvas. Na verdade, esses ventos eles estão se afastando, se dispersando. E aqui a gente tem, né, águas frias passando a sul, isso também dificulta a evaporação da água. E a gente vai ter aqui a norte até alguns climas tropicais, que são aí relativamente semelhantes aos que a gente encontra no litoral do Brasil, né? Climas aí também já mais quentes e úmidos. Então, a gente percebe aqui essa grande formação dos desertos, mas os desertos também são importantes, né? A gente tem algumas depressões no meio desses desertos que formam alguns lagos naturais muito importantes e a gente tem alguns rios muito importantes passando aqui pelo litoral da Austrália, né, que vão que descem aqui da montanha, como os rios... Vou até trocar de mapa para mostrar para vocês melhor aqui. Ó, que são aqui, ó, os rios que vão descendo essa cordilheira aqui, ó, perto do litoral, que são os rios Darling e os rios Murray, que ele vai descer e vai ser muito importante para abastecer essa parte aqui da Austrália. São os principais rios do país. Agora, voltando aqui para os climas, né? É sempre bom a gente notar que a vegetação ela vai ter muito a ver com o clima. Por quê? Clima a gente está falando de temperatura, de pressão e de umidade. E aí cada vegetação vai se adaptar melhor a um diferente tipo de clima. Então aqui a gente vai ter aquela vegetação típica dos desertos, que se adapta aí a muito tempo sem chuva e ao calor muito forte. Aqui na vegetação tropical, aqui na parte do clima tropical, a gente vai ter as florestas tropicais, que são aquelas adaptadas a muita chuva, que tem mais biodiversidade. Aqui no clima temperado, a gente tem as florestas temperadas, que são ali mais preparadas para uma parte do ano um pouquinho mais fria, né? O clima mediterrâneo, aquela vegetação adaptada a um verão bem seco. Então, a Austrália também é um país de grande diversidade climática. Então, dentro de um país tão especial do ponto de vista natural,
né? Na Austrália também a gente encontra uma forte ocorrência de espécies endêmicas, que são espécies que a gente só encontra lá, a gente vai encontrar alguns problemas ambientais que são muito importantes da gente prestar atenção. Entre esses problemas ambientais, a gente vai ter o exaurimento, ou seja, o esgotamento de algumas reservas de minerais e até de alguns vegetais na Austrália, ou seja, uma retirada muito grande que a natureza não está em condições de repor no mesmo tempo que isso está sendo retirado. Além disso, o aquecimento global tem causado a subida do nível do mar. Então, com os oceanos subindo, a gente tem uma série de ilhas na Oceania que estão ficando embaixo d'água, estão deixando de existir enquanto ilhas, né? Então, a gente tem, dentro das Ilhas Salomão, por exemplo, algumas ilhas já estão completamente embaixo da água. E tem um problema que ele também é bastante importante da gente saber, que é a concentração de radioatividade em várias ilhas. Muitas ilhas da Oceania foram ocupadas, né, pelos Estados Unidos ou por alguns países da Europa que testaram armamentos nucleares lá. Então, até hoje a gente encontra bastante radiação, né, e isso é um problema muito grande. E, por último, e não menos importante, um problema bastante assustador é o branqueamento dos corais. Os recifes de coral, eles são muito sensíveis e conforme a temperatura da água aumenta, isso vai levando à morte de uma série de espécies. Então, esses corais supercoloridos, eles vão branqueando, eles vão como que perdendo muito da sua riqueza e das suas espécies. Então, é preciso tomar muito cuidado e é preciso combater esse aquecimento global que tem sido tão perigoso para a Oceania. E, terminando a nossa aula, nosso desafio. Então, eu falei várias vezes sobre o clima na Austrália e o que seria o Outback australiano. O Outback, ele é o litoral urbanizado da Austrália, ele é formado pelas montanhas do ocidente da Austrália ou ele é o interior desértico da Austrália? Acertou quem disse o interior desértico, né? Então lá, Outback é sinônimo de desertos do interior. As montanhas do ocidente, elas são justamente a barreira que impede a umidade de passar até a área dos desertos. E o litoral, ele é urbanizado porque a população consegue viver lá porque tem mais umidade, né? Então é muito difícil manter uma vida no deserto. Então a população vive mais no litoral mais úmido. Espero que vocês tenham aprendido. Até uma próxima.